Fala galera, muito bom dia a todos vocês que estão aqui presentes nesse podcast, no Energiscast, que hoje está num dia diferente, né? Geralmente ele acontece na sexta-feira, mas hoje especialmente aqui a gente vai na quinta-feira, às 11 horas da manhã. Então, ó, se você por algum acaso perdeu algum Energiscast, quer assistir de novo, corre lá no nosso canal do YouTube, procura lá, Energicast, tem uma playlist específica. E caso você esteja malhando, correndo e não queira ver o vídeo, a gente também tá no Spotify, né? Então corre lá no Spotify ou na tua plataforma preferida de podcast, que a gente tá lá. Então ouça aí, teve podcasts sensacionais sobre empreendedorismo, sobre área contábil, sobre marketing. Inclusive, já que a gente tá falando um pouquinho de marketing aqui, eu trouxe um cara especial, um cara que tá dando consultoria pra gente aqui na área comercial também, juntando os dois mundos, né? O mundo do marketing e o mundo das vendas, trazendo essa sinergia cada vez melhor aqui pro nosso time e tá ajudando a gente a fazer melhores vendas, fazer melhores reuniões, fazer mais prospecções, trazer mais leads pro nosso funil. Cara, é sensacional. E aí, por isso, a gente trouxe ele aqui para poder utilizar e de falar um pouquinho sobre essa estratégia para você que está aí ou começando do zero, ou, sei lá, faturando seus 60k, mas que estagnou. A ideia é você consumir esse material e poder aplicar ainda hoje no teu negócio, com pouco investimento e aumentar o teu faturamento. Tô falando do Raine Suzano, cara. Muito prazer, seja muito bem-vindo aí ao nosso Boa, podcast. Fernandão. Obrigado pelo convite. Estou feliz demais para estar aqui com vocês essa manhã, até porque a gente vai falar de um assunto que eu amo particularmente, né, cara? Eu amo falar sobre vendas porque eu acredito de verdade que vendas transformam vidas. Exatamente. Então, a gente vai falar desse assunto que eu sou totalmente fascinado, sou até suspeito para estar falando sobre ele. E quero dar também um bem-vindo, boas-vindas para você aí também, galera da CF Contabilidade, você que segue a gente no Energicast. Prazer enorme estar falando aqui com vocês. Show de bola. Raine, antes da gente começar, a gente costuma perguntar um pouquinho da história da pessoa que está do outro lado. Então, me conta um pouquinho, como é que tu fez para chegar nas vendas? O que que as vendas significa para você hoje? E a gente sabe, né, que muita gente olha para as vendas como aquele cara, tipo, pô, ele tá querendo me empurrar alguma coisa. E a gente sabe que a gente trabalha com vendas consultivas. Então, me conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou nessa área das vendas? Legal. É interessante essa história porque as vendas eu digo que entraram ao longo da minha jornada. Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro de produção. Trabalhei 10 anos na engenharia. Trabalhei como engenheiro de manutenção, projetos, TI, logística. E aí, no meio do caminho, eu fui fazer um mestrado em engenharia também, na UF, aqui no Rio de Janeiro. E aí, fazendo mestrado, graças a Deus, terminei muito rápido o mestrado. Já fui convidado a fazer o doutorado. Comecei a cursar o doutorado e fui dar aula no Cefet. E aí, dando aula no Cefet, eu comecei a ter uma oportunidade de dar algumas consultorias pontuais. E quando eu comecei a dar essas consultorias pontuais, eu comecei a falar assim, poxa, isso é legal de fazer. E ao mesmo tempo também eu vi que eu não me adequava ao serviço público, né? Então, por mais que eu já tivesse terminado as matérias do doutorado, escrevendo a minha tese, tudo encaminhado para ser um funcionário público na minha jornada, eu falei, poxa, esse daqui não é o meu ambiente. E eu fui picado nesse meio da jornada pelo bicho do empreendedorismo, né? Aí eu falei, olha, eu quero abrir meu negócio, eu quero viver de consultoria, eu quero viver de treinamento, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? E aí, ali em 2018, recém-casado, vésperas do casamento, eu resolvi abrir minha empresa. E quando eu abri a minha empresa, eu fui muito para a área de treinamentos, fiz algumas formações em coaching, fiz algumas formações em desenvolvimento pessoal e fui muito para a área de treinamentos. Só que quando eu comecei a atender de fato, né, a trabalhar ali dentro do meu CNPJ, eu percebi uma coisa. Eu não sabia vender. Putz. Eu dominava várias técnicas, dominava metodologia, estratégia, produção, logística, gestão, mas eu não sabia vender os meus serviços. E isso foi uma baita dor, porque ao mesmo tempo, logo depois eu casei, então assumi uma série de responsabilidades que antes eu não tinha, em ali pagar minhas contas, em ter que ali sustentar o meu lar. Graças a Deus tive muito apoio da minha esposa nesse processo, mas ao mesmo tempo eu não sabia vender. E por mais que eu fosse um ótimo profissional em relação à parte técnica, eu não sabia vender. E isso pegava assim de uma outra forma para mim. Só que eu também sempre fui muito nerd. Tudo que você falava para mim assim, Rani, você precisa aprender. Eu falei, beleza, irmão, se eu não sei vender, eu vou aprender a vender. Porque desistir não era uma opção na minha jornada. E aí eu fui estudar muito sobre vendas. Comprei mentorias, comprei curso, comprei livro de vendas. Eu passei assim uns 8 meses imerso
em outro nível para estudar e entender sobre o processo comercial, sobre vendas. Eu entendia que, poxa, eu preciso ter um processo de captação de clientes. Eu preciso ter um processo que vai botar gente sentada na minha frente. Eu preciso, de alguma forma, mostrar para as pessoas como eu posso ajudar elas e trazer elas para conhecer o meu serviço, para conhecer o meu produto. Só que, ao mesmo tempo, eu fui, sim, desenvolvendo várias estratégias de venda, mas por mais que eu conseguisse prospectar, por mais que eu conseguisse trazer o cliente, eu não conseguia fechar esse cliente. E isso começou a me dar uma frustração, ansiedade muito grande. Comecei a questionar, poxa, será que empreender é para mim? Será que ter um negócio é para mim? Afinal, a minha vida toda tinha sido CLT. Nunca tinha tido a necessidade de vender. E isso começou a ser colocado em xeque. E foi muito interessante, por quê? Porque nesse período de um ano, eu consegui colocar na minha frente 62 clientes, potenciais clientes, né, para fazer a minha oferta ali de serviço para esses 62 clientes. Desses 62, 7 compraram o meu produto e meu serviço. Sendo que dos 7, 5 eu dei de pro bono, porque eu queria movimentar, que eu queria aprender a fazer aquilo dali. E 2 realmente compraram. E isso, para mim, assim, foi um desafio emocional muito grande. E aí eu contratei um processo de mentoria individual, em que a minha mentora era especialista em vendas, e ela começou a analisar todo o meu processo comercial. E olha que interessante. Quando ela analisou meu processo comercial, ela falou assim, poxa, Raine, você está fazendo tudo certo. Inclusive, você é um dos meus melhores alunos aqui dentro do programa. A tua reunião de vendas é ótima. E ela me fez uma pergunta que mudou meu jogo naquele momento. Como anda o seu emocional quando você está na frente do cliente? E quando ela me fez essa pergunta, eu lembro que eu desabei. Literalmente, eu sou chorão. Eu chorei ali naquele momento. Por quê? Porque eu estava ansioso. Eu sentava na frente do cliente pensando, será que esse cliente vai ter dinheiro? Será que, poxa, ele vai fechar no final? Vou dar um desconto para ele. Ficava pensando, será que eu vou ser chato? Será que eu vou ser inconveniente? Por mais que eu fizesse uma sessão top, eu ficava pensando, poxa, eu não quero ficar na mão de cliente. O que eu posso melhorar no meu processo comercial? E isso me colocou num baita processo de autossabotagem, em que aquela minha ansiedade, aquela minha energia, de certa forma até pesada, atrapalhava demais o meu fechamento. Até porque eu costumo dizer hoje que o vendedor, ele é igual o Batman. O Batman, ele não tem nenhum poder especial, certo? Mas ele tem um cinturão de utilidades. O que são os cinturões de utilidades? São estratégias de negociação, são gatilhos mental, é você ter tranquilidade para ter uma escuta ativa e fazer boas perguntas a esse cliente, porque é isso que, na verdade, vai te trazer a conversão no final das contas. Só que, se você está ansioso, se você está nervoso, se você não está concentrado ali naquele papo de vendas, está muito mais preocupado em vender para aquele cliente do que, de fato, transformar a vida dele, acaba que você não consegue utilizar esse teu cinturão de utilidades. Ou utiliza a ferramenta errada na hora errada, né? Ou utiliza a ferramenta errada na hora errada. E, consequentemente, a conversão vai lá embaixo. Então, dentro dessa minha trajetória, a venda e o marketing em si vieram muito por necessidade. E aí, o primeiro passo foi aprender estrategicamente a parte de vendas, a parte processual de vendas. Como é que eu faço para atrair? Até porque, até pegando um gancho da pergunta que você fez, como eu entendo vendas? Existe o marketing, existe o comercial e existe o sucesso do cliente. Essas 3 áreas contribuem para as vendas dentro de uma empresa. Porque muitas vezes as pessoas olham de forma segmentada, cada área é uma área, mas quando na verdade elas precisam estar integradas para funcionar. Sim. Em que o marketing vai te ajudar a atrair, qualificar, muitas vezes até prospectar esse lead ativamente. Enquanto o comercial vai fazer a abordagem, vai qualificar, vai fazer o fechamento e vai entregar para o sucesso do cliente, cuidar desse cliente, de forma que aumente o LTV, né, a vida útil desse cliente dentro do nosso negócio, que gere indicação, que gere retenção e que até venda de novos produtos e serviços. Como, por exemplo, na contabilidade, você pode entrar vendendo um serviço contábil mensal básico e, posteriormente, vender uma consultoria financeira. E como que eu faço isso? Cuidando bem desse cliente para abrir esse preâmbulo. Exatamente. Então, essa parte processual da venda, eu costumo dizer que é o mais fácil. Por que é fácil, Raine? Porque tu vai para o YouTube, tá lotado de conteúdo no YouTube sobre isso. Só que a questão emocional é onde pega a maioria das pessoas.
E aí eu percebi, juntando as minhas habilidades de desenvolvimento humano, que existia aí um mar azul para eu navegar. Que mar azul é esse, Heine? De integrar a questão emocional, a questão estratégica comercial e a questão estratégica de marketing. E quando eu fiz a integração desse tripé, eu comecei a perceber que eu comecei a me diferenciar no mercado. E quando eu me diferenciei, comecei a ter um volume maior de clientes. E, principalmente, o meu emocional dentro desse processo, eu consegui amadurecer pra caramba, de modo que... Deu tranquilidade ali, Deu né? a tranquilidade. E foi muito interessante, porque quando eu fiz essa virada de chave, eu estou resumindo aqui para você em alguns minutos, mas foram meses de trabalho, né? Que hoje, até nos meus programas de mentoria, eu ajudo a encurtar esse caminho, porque eu já sei o que é aquele desafio ali. Mas, assim, foram meses de trabalho. Quando eu virei essa chave, as coisas começaram a fluir, os clientes começaram a chegar, eu comecei a aumentar a minha conversão, tanto que hoje a minha conversão chega a bater 80%, 85%. Por quê, Heine? Você é mágico? Não. Primeiro porque eu tenho muita tranquilidade para negociar com o cliente, para entender o cliente, para fazer a melhor oferta para ele. E segundo ponto, como eu não acho que eu estou sendo chato, que eu entendo que vender é um ato de amor, eu faço follow-up infinito. Então, o não hoje, quando bem trabalhado, se torna o sim de amanhã. E qual é o ponto? Com esse follow-up infinito, por mais que no primeiro momento aquele cliente me dê um não, no longo prazo, aquilo dali é convertido num sim. Cara, isso é sensacional. Esse trecho que você falou, né? O não de hoje, ele vai ser o seu sim de amanhã. Na contabilidade, a gente, quando faz uma prospecção ativa ou quando faz um processo mais trabalhado que não depende de indicação, porque a gente sabe que boa parte dos contadores depende da indicação, Total. depende de ter um cliente ali ou outro, porque ainda não tem essa veia comercial muito ativa. E quando você começa a ativar essa veia, começa a ir para uma prospecção ativa, bater de porta a porta ou fazer ligação, você passa a tomar muito não. Então, na tua visão, como é que é essa mudança de mentalidade de você entender que um não agora ele vai ser um sim lá na frente, que é um jogo de volume? Como é que tu fez essa virada de chave assim mental para tipo, opa, beleza, esse não aqui eu vou tomar, mas quanto mais nãos eu for tomando, mais sims lá na frente vão virar? Boa, essa pergunta é muito interessante porque me faz ir na causa raiz, né? Existem 3 grandes bloqueios que todo ser humano tem. Primeiro bloqueio é o bloqueio da escassez. Medo de não ter dinheiro para pagar suas contas, medo de faltar segurança, porque a gente busca segurança. Exatamente. Tá? E esse medo gera ansiedade, gera você pensar com o bolso do cliente, querer dar desconto, ficar afobado dentro do processo de vendas, tá? Segundo grande medo é o medo da rejeição. Medo de ser julgado, criticado, de ser visto como chato, que está intimamente relacionado à necessidade básica do ser humano de se sentir aceito, de se sentir amado. Tá? E o terceiro medo é o medo de depender, de perder a sua liberdade, de ficar na mão das pessoas. Só que olha que o mais louco, né? Só é realmente livre aquele que aprende a depender. Aprende a servir também, né? Aquele que aprende a servir. Até porque, por exemplo, para a gente estar fazendo esse podcast aqui agora, precisa de internet. Eu não produzo minha roupa, eu não produzo internet, eu não produzo a água que estou bebendo, eu não produzo oxigênio. Então eu estou sempre dependendo. Então o mundo é um sistema de codependência. Só que, quando esses 3 medos estão aflorados, o não fica muito desafiador. Sobretudo, quando o medo da rejeição ativa. Por isso que tem estudos que falam, falar em público é o segundo maior medo das pessoas, só perde o medo da morte. Não é falar em público, é o medo de ser rejeitado. Sacou? Exatamente. Tem gente, inclusive, que tem mais medo de falar em público do que de morrer, por exemplo. Exatamente. Não faz sentido. Por quê? Porque é o medo, na realidade, da rejeição. E é o que acontece com o não. E aí, a primeira virada de chave que eu fiz para poder assimilar melhor esse não foi o seguinte: entender que o não era para o Heine. Era para a oferta que eu estava fazendo. Fazer uma desassociação do não. Porque muitas vezes você acha que o não é para o Fernando. Aquele não é para o Fernando. Aquele não é para a proposta que você está fazendo naquele momento. Porque se aquela proposta fizer sentido para a pessoa e você continua acompanhando ela ali ao longo do tempo, você vai gerando uma maturidade de consciência nela que vai chegar num determinado momento que ela vai comprar de você. Porque foi o que eu falei, o não de hoje, se bem trabalhado, é o sim de amanhã. E qual é a grande sacada para fazer essa transformação? Primeiro, entender que o não é para você. Às vezes a pessoa está dando um não para ela mesma. Isso é muito interessante. Não está se permitindo passar pelo teu serviço, pelo teu processo de transformação. E agora, o segundo ponto, que é o follow-up, aonde muitos empresários pecam.
Muitas empresas pecam, muitos times comerciais pecam nisso. Existe uma estatística de mercado que a venda só ocorre em 70% das vezes a partir do 7º a 9º contato. E a maioria das pessoas desiste no 3º contato. E aí, qual é o grande ponto? É claro que se eu fizer o tempo todo assim, Fernando, quer comprar de mim? 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 Eu vou ser, claro, esse chato e vou ser rejeitado na ponta. Então, esse follow-up ele precisa ser estratégico. Como, por exemplo, eu estava com uma cliente agora que eu já tinha feito 4 contatos com ela e ela não estava me respondendo. Eu criei um documento, uma cartilha para ajudar ela no negócio dela, um PDF simples de 2 páginas, mas que tinha ali informações relevantes para ela. Eu mandei essa cartilha para ela e falei, olha, eu estava fazendo essa cartilha aqui e lembrei de você. Ela me respondeu imediatamente. Ou seja, por que ela me respondeu? Porque eu gerei valor. Você serviu antes de cobrar alguma coisa? Porque eu servi antes de cobrar uma coisa. Tanto que até hoje a gente está em processo de negociação. E eu já devo ter feito aí uns 9 a 11 contatos com ela. E ela em nenhum momento falou, cara, você é chato. Muito pelo contrário. Ela está envolvida na conversa comigo e eu acredito que a gente vai fechar. É só uma questão de timing. E se eu desistir dessa negociação, com certeza ela vai contratar outra pessoa que de repente nem vai ter a mesma qualidade de serviço que eu tenho. A mesma atenção que tu dá. A mesma atenção que eu estou dando. É um ponto muito importante, né? Quando você mandou a cartilha para ela, não foi tipo assim, eu tô mandando meu material só para vender. Cara, tu tá ajudando ela. Era uma coisa que ela precisava naquele momento. Então, às vezes o contador, ele tem informação na mão. A gente costuma falar bastante isso. Você tem informação na mão. Ah, surgiu uma lei nova, surgiu algo que vai melhorar ali o teu nicho. Ah, é algo do empresário ali. Cara, pega e faz um follow, manda para ele. Total. Só envia. Não se preocupa se ele vai responder ou não. Se preocupa em ajudar ele ali na ponta, né? Não, e tá, até mesmo com as reformas tributárias que a gente tem vivido nos últimos anos, esquece, tem muito empresário, eu mesmo, em alguns momentos eu me pego perguntando como é que vai ser agora, como é que vai ficar a tributação de serviço, como é que vai funcionar isso. São dúvidas que às vezes são tão simples pra gente que é especialista, que a gente não fala. Mas tem um ditado muito importante, o óbvio precisa ser dito. E o que é óbvio para você, especialista, não necessariamente é óbvio para mim do lado de cá como cliente. Então, quando eu crio um fluxo de mensagens inteligentes, que primeiro, eu gero relacionamento, eu mando um conteúdo, mando um depoimento, faço uma oferta, aí faço pelo WhatsApp, faço por e-mail, faço por ligação, SMS, Instagram, LinkedIn, isso vira tão diversificado que esse cliente não te entende como chato. Muito pelo contrário. Eu tive uma cliente uma vez que foi muito interessante, que ela fechou um processo comigo de mentoria 1 ano depois do primeiro contato. E sabe qual foi o feedback que ela me deu, irmão? Obrigado por não desistir de mim. E foi muito interessante porque às vezes eu ficava com aquele pensamento, pô, será que eu vou estar sendo chato, eu vou estar sendo inconveniente? Mas como eu sempre tive essa premissa de ter um fluxo de cadência de geração de valor, ou seja, servir esse cliente, com o passar do tempo, ela acabou me agradecendo por ter não esquecido dela e, graças a Deus, se tornou uma cliente, gerou resultado e ficou feliz com o processo. É isso. Cara, show de bola, show de bola. E vamos voltar um pouquinho então para coisa mais técnica, né? Tu veio da engenharia, então você costuma gostar de montar processos. Então, como é que é para montar esse processo inicial na área comercial, esse passo a passo dentro de uma empresa contábil? Legal. E foi maneiro você falar essa questão da engenharia, porque quando eu fui abrir o meu negócio, a primeira coisa que falou assim, eu preciso de um processo de vendas. A minha vida toda eu fui, cara, eu tenho POP, é só seguir o POP, é só fazer o padrão processo operacional padrão. Falei, cara, cadê o POP de vendas? Não tem POP de vendas. Aí eu falei, caraca, e agora? Fiquei perdido, né? Então eu comecei a pensar, opa, eu preciso montar uma estratégia de vendas que vai me trazer clientes. Ok, mas que cliente que eu quero atrair? Porque um grande erro dos contadores, sabe? Eu já tive alguns mentorados que foram contadores, ou são contadores até hoje, né? É querer atirar para todos os lados ao mesmo tempo. Ou seja, eles querem prospectar o grande, o pequeno, o meio profissional liberal, a indústria de manufatura, o cara que presta serviço. Só que pode fazer? Pode, eu sei que ele tem habilidade para isso. Mas qual é o teu perfil de cliente ideal? Até porque a gente está falando de um ramo, um segmento que já tem uma concorrência altíssima. É um mercado sofisticado. Ou seja, as pessoas buscam cada vez mais por especialistas. Eu quero ter certeza que eu contratando, por exemplo, o teu escritório de contabilidade, você entende do serviço de consultoria, de treinamento, de mentoria,
que você vai me ajudar a criar estratégias ali para ter uma melhor eficiência de tributos, que não vai só ser um emissor de DARF, né? Do simples ali. É isso. Então, qual é o ponto? Que eu sempre digo, o primeiro passo para você estruturar o teu processo comercial é você entender quem é o teu perfil de cliente ideal. É o primeiro ponto. Rainer, eu posso atender todo mundo. Ok, mas qual é aquele que mais te gera lucratividade, que você se sente mais confortável atendendo e gera uma transformação mais rápida e profunda? Porque as pessoas pagam mais quando elas têm uma transformação rápida e profunda. Então, quando você entende esse tripé para definir o teu perfil de cliente ideal, a segunda pergunta é: qual é o canal de venda que esse cliente ideal está? Por exemplo, eu quero ter uma contabilidade para infoprodutor. Ok, então você tem que estar dentro do Instagram. Eu quero ter uma contabilidade para um serviço de manufatura, então de repente é Google e networking. Eu quero ter uma contabilidade para um arquiteto, então de repente será que não é LinkedIn? Enfim, eu estou chutando aqui os canais, mas a questão é, cada perfil de cliente ideal, você vai ter um canal de venda mais adequado. E em cada canal de venda, você vai ter um processo comercial para ele. Ideal dos mundos é a gente ter múltiplos canais de venda, certo? Se eu conseguir ter presença em todos, ótimo. E vários processos comerciais estabelecidos. Mas isso a gente já está dizendo de uma empresa que tem já mais maturidade. E no início, o ideal é eu definir qual é o canal principal, dominar esse canal. Depois que eu dominei esse canal, eu vou partir para o segundo, secundário, depois para o terciário, e assim sucessivamente. E qual é o grande erro, às vezes? Quer atirar para todos os lados ao mesmo tempo. Então, o primeiro passo é definir o perfil de cliente, definir o canal de venda, e o terceiro passo é entender, para esse canal de venda, qual é o melhor processo. Primeiro, de atração e captação. E quando eu falo atração e captação, por quê? Existe sim o inbound, ou seja, quando o contador recebe uma indicação, isso é um inbound, o cliente está chegando até ele. Inclusive, preste atenção, contador, indicação é um processo comercial que você pode fomentar para acontecer mais vezes. E um grande erro que você comete é deixar a indicação a cargo do seu cliente. Quando, na realidade, se você tiver uma estratégia de indicação, você vai fomentar esse cliente a indicar continuamente. Exemplo simples. Você pode abordar um cliente teu e falar assim para ele, olha, se você me indicar uma pessoa que fecha uma contabilidade comigo, eu vou te dar 50% de desconto no próximo mês. Só de você fazer isso, vai estimular o teu cliente a te indicar. Então, de forma muito simples, eu acabei de te entregar um ouro de um processo comercial. Já tem uma estratégia definida aqui para poder utilizar hoje. Já tem uma estratégia definida para poder utilizar hoje e gerar resultado para o teu negócio. Tá? E, continuando aqui no que eu estava te trazendo, Fernando, é você ter estratégias de inbound, como, por exemplo, é o processo de atração, quando eu gero conteúdo na minha rede social, quando eu gero conteúdo no meu blog, isso tudo eu estou atraindo cliente. Mas eu também preciso ter o outbound, que é o quê? Eu ir atrás do meu cliente. Eu costumo fazer uma alusão que é muito interessante. Se você quer comer um peixe, irmão, como é que você faz? Vou pescar ali, vou jogar... Vou até o local, né, que tenha o lago, alguma coisa assim, vou jogar a vara de pescar e o peixe vai chegar. Mas tem outra forma de você consumir esse peixe? Tem, eu posso ir no mercado comprar ele também. Boa, pode ir no mercado. Então você pode ir na praia, você pode ir no mercado. Tem outra forma? Quero comer um peixe. Posso ir no restaurante, posso ir na peixaria, posso mergulhar e pegar também o peixe e eu mesmo fazer. iFood, Rappi, tem vários canais. Vários canais. Aí é que está o ponto, percebe? Então, para você ter uma empresa saudável, você precisa ter múltiplos processos comerciais rodando. Tanto processos de atração, como processos de prospecção ativa. Ou seja, o inbound e o outbound precisam estar conversando um com o outro. Sacou? E essa é uma grande sacada, assim, que a maioria das empresas deixa a desejar. Muita gente fica falando assim, mas eu já fiz o meu conteúdo, se ele quisesse, ele ia clicar no link da minha bio. Não, amigo, não é assim que funciona. Entende? Alguns vão clicar no link da bio, ok. Mas e aí, você vai ficar esperando ele clicar ou você vai atrás dele?
E principalmente quando você está no início de negócio, em que você ainda não tem ali um lastro tão grande de clientes que te gerem indicações contínuas, é fundamental você ter muito outbound. E realmente, se você continuar crescendo de forma exponencial, aí esquece. Você precisa do inbound, do outbound e tá o tempo todo ali, ó, pau na máquina para fazer aquilo ali acontecer. Uma das coisas que muito empresário faz, né, é achar que só vai botar dinheiro ali nas plataformas e o cliente vai chegar até ele. Como é que faz para a gente fomentar esses canais, principalmente inbound, principalmente de indicação ou de conteúdo, para esse cliente chegar até mim, para quem está começando agora? Para quem não, de repente não tem uma verba definida, tá ali naquele limbo, tá esperando uma indicação, como é que você, qual é o primeiro passo, o primeiro processo? O cara definiu lá o ICP dele, o cliente ideal dele, mas ele ainda está perdido no canal. Qual é o primeiro ponto que tu dá para ele poder... Num primeiro momento é importantíssimo ele ter o ICP, mas ele tem que entender que ele precisa fazer dinheiro. Então, por mais que tenha um cliente que não esteja aderente ao ICP dele, eu recomendo ele atender para fazer grana. Então, é abrir o contato telefônico, muito simples, olhar de A a Z quem são os potenciais clientes aqui dentro. E fazer uma lista. Pode ser na mão, no Excel ou no CRM, se ele for mais evoluído, né? Mas pode ser num papel de pão. Mas ele tem que fazer essa lista. De A a Z, quem são meus potenciais clientes. Todo mundo que ele identificar que é um potencial cliente, ele vai marcar uma reunião. Mas eu vou falar assim, poxa, vem fazer uma reunião comigo? Não, vai falar assim, vamos tomar um café? E nesse café, ele vai aplicar uma estratégia de reunião de vendas e vai fazer a oferta do serviço dele ao final. Então, de forma muito simples, para quem está começando, lista de potenciais clientes, primeiro dos seus contatos telefônicos, aborda um a um, não vale ser mensagem copiada, de preferência áudio. E aí, Fernando, tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas por aí? Primeira mensagem. Segunda mensagem, depois que o cliente responde, legal, estava essa semana estudando, lembrei de você. Vamos tomar um café para a gente colocar o papo em dia, para a gente conversar. E pode ser até um café virtual. Várias vezes eu agendei cafés virtuais com gente de outros estados, gente de outros países, sabe? E nesse café virtual começa uma conversa, entendo a necessidade, dor, desejo para fazer a oferta no final. Então, isso é uma estratégia simples. Outra estratégia que eu posso entender. Primeiro, eu faço a análise de quem é potencial cliente da minha lista de WhatsApp, certo? Segunda análise que eu faço. E quem são potenciais parceiros de negócio? Que pode me conectar a outros empresários, que pode me conectar a pessoas que vão me fomentar vendas. Por exemplo, o advogado. Por exemplo, um parceiro de negócio para mim, contador. Pô, contador se relaciona com o empresário o dia todo. Então, quando eu me aproximo de contadores, naturalmente me traz o quê? Indicações, sabe? Então, eu começo a entender, dentro do meu universo de perfil de cliente ideal, quem são as pessoas que estão conectadas com ele. E me aproximo dessas pessoas para criar uma parceria de negócios, fazer um programa de parceiro estratégico. E esse parceiro estratégico eu posso fomentar de diferentes formas. Eu posso, por exemplo, remunerar esse parceiro estratégico, dando para ele ali uma parte do faturamento mensal da primeira mensalidade. Eu posso dar um desconto no serviço, eu posso dar um crédito para esse parceiro, ou eu posso simplesmente trocar uma indicação com ele. Ele me indica e eu indico. Sacou? Então, primeira lista, potenciais clientes. Segunda lista, parceiros estratégicos. E nesse segundo ponto dos parceiros estratégicos, eu acho que esse projeto do parceiro estratégico, para quem está começando agora, acho que é o principal ponto de atração. Porque a gente costuma até falar aqui, né? Quando você está iniciando em qualquer negócio, você tem que utilizar a estratégia do redemoinho. Tu começa pelos amigos, e aí você vai para um conhecido e vai aumentando a tua rede de networking por ali. Como é que ele pode fomentar hoje? Ele vai ligar e vai falar só, opa, vamos tomar um café? Ou ele tem que ir em um ponto mais estratégico para essa indicação, dar um rebate de comissionamento? O que tu imagina para o cara que está começando do zero já fazer dinheiro saindo agora desse podcast? Primeiro passo, sempre chamo para tomar um café. Tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, que eu aprendi com o Janguier Diniz, que é o seguinte: antes de você ser interesseiro, seja interessante. Ou seja, eu marco um café para entender esse parceiro, quais são os desafios dele hoje. Será que eu, com o meu serviço, já posso ajudar ele? E se puder ajudar, eu já ajudo ali, no café mesmo. Já dou dica prática, igual estou entregando aqui o ouro. Sacou? Ou seja, estou gerando valor, gerando valor, gerando valor, gerando valor. E no final ali, eu falo, olha, eu acredito que o nosso negócio tem sinergia. Você atende clientes que são potenciais clientes para mim e vice-versa, se esse for o caso. Eu gostaria de fazer uma parceria estratégica de negócio com você.
para você me abrir a tua carteira de clientes, para você me indicar. O que você acha sobre isso? Vou conversar com a pessoa. A pessoa fala, pô, legal, como que vai funcionar? Aí eu vou mais uma vez perguntar para ela, olha, a gente pode trocar a indicação, eu posso te remunerar a cada cliente que você me indique que eu feche, e assim você vai costurando ali aquela parceria estratégica. Sacou? Então, assim, é muito simples. Mas, primeiro, chama a pessoa para uma conversa, no tete-a-tete, olho no olho, seja pessoalmente ou seja no online. Porque qual é o grande erro nesse processo de, seja dessa abordagem inicial para venda da lista ou para parceria estratégica? Quer fazer tudo pelo WhatsApp. As pessoas Quer ser frio, né? Perde aquela humanização ali. E as pessoas estão, assim... O WhatsApp é maravilhoso e eu vendo muito pelo WhatsApp, tá? Mas... Em determinados casos, a reunião presencial, seja no ao vivo, online, né, ou presencial, literalmente, é fundamental para gerar confiança, para gerar relacionamento, para gerar rapport, para gerar ali um match perfeito, tanto para a venda da parceria estratégica, como para a venda dos seus serviços, dos seus produtos. Isso é um fato, entendeu? Sensacional, sensacional. E aí, só para a gente terminar a linha de raciocínio que a gente abriu antes... Eu estabeleci os processos de atração e captação. O segundo ponto, eu tenho que fazer uma boa abordagem, que é o que a gente está falando aqui agora. Uhum. Não adianta você fazer uma abordagem de forma afoita. Oi, tudo bem? Eu sou um contador, quer comprar meu serviço? Esquece, aí tu vai estar sendo chato. Você tem que primeiro entender necessidade, o objetivo, as principais dores. Como é que tu pode ajudar, de fato, ele na outra ponta, né? E aí é legal você, nesse processo de conversa intencional de vendas, já gerar valor para ele. Como é que você pode ajudar? Dando uma dica, você dando ali o caminho das pedras. Por exemplo, uma vez eu sentei com uma contadora em que eu, por ser um produtor digital, ela me deu uma dica de como que eu poderia reduzir em 90% a minha tributação. E quando ela me deu essa dica, eu fiquei assim, hã? Dá pra fazer isso? Dá pra fazer? E ela me deu essa dica sem, assim, eu pagar nada pra ela, na reunião de venda. Quem que foi a pessoa que ficou no meu número 1 na minha cabeça? Ela. Ela. Ela te serviu antes de pedir qualquer coisa, né? É isso. E ali no final, ela me fez a oferta que eu tive muito mais a propensão de aceitar. Por quê? Por causa do valor que ela gerou. Entende? Então, nessa conversa intencional de vendas, à medida que o cliente vai te trazendo as dores, desejos, o que ele está passando hoje, você já vai ajudando, você já vai gerando valor. E ali, no momento adequado, você faz a sua oferta. Então, vamos lá. Então, tu já sentou, já definiu, só para tu definir o que tu já pegou aqui nesse podcast. Tu já definiu o teu ICP, então tu já sabe aí para quem tu vai vender, para quem você não vai, já começou a brincar, já definiu o teu canal de venda, tu sabe que precisa de um canal de venda para poder atrair esses clientes, para poder, de fato, consumir, gerar conteúdo e trazer pessoas qualificadas. Você já definiu, começou a definir o teu processo, sabe que você precisa de uma reunião de venda e tudo mais, mas eu vou aproveitar que a gente está aqui tirando o ouro do Heine e vou perguntar, na reunião de venda, cara, qual é o processo que eu faço para que isso dê certo? Faz o Pix. Para que isso funcione. Qual a estratégia que eu posso Não, definir faz aqui? o Pix não, mas segue meu Instagram. Me dá um biscoito lá no Instagram que eu vou ficar feliz com você. Aí, É RAY2Ns de navio E.Suzano. Tem que ter estilo o nome, né, Porra. amigo? É isso. Enfim. Esquece. Como eu conduzo a reunião de venda, né? Primeiro passo é gerar conexão com o cliente que está sentado na sua frente. E essa conexão acontece de olho no olho, sabe? De você respirar fundo, tirar o cifrão dos olhos, porque ele vem para o bolso, e entender que tem uma pessoa sentada na sua frente. Primeiro passo, tá? E antes da reunião, na verdade, tem um passo preparatório, que é o quê? Quem é a pessoa que eu vou estar me reunindo? Qual é o modelo de negócio dela? Em relação à contabilidade, como que é a contabilidade para o modelo de negócio dela? Eu fazia um estudo prévio. Qual é o segmento de mercado dela? Tem alguma tendência? Tem alguma notícia relevante? Eu pesquiso sobre aquele mercado, sobre aquela pessoa, sobre aquela empresa, antes de sentar com a pessoa de fato. Que aí, no momento que eu sento com a pessoa, eu vou me conectar com ela como? Poxa, e aí? Pô, você viu que saiu aquela nova resolução que vai mudar todo o sistema de tributação brasileiro? Para o teu segmento, para a tua indústria, para a farmácia, sei lá, para a manufatura, para serviço. Gerou aquele primeiro gancho, né? Aquela Gerei um curiosidade. gancho de conexão. Ou seja, pô, a pessoa primeiro vai se sentir valorizada. Caraca, ele sabe mesmo do meu serviço.
E segundo, ele não está aqui só para me apresentar a proposta dele. Ele está aqui para poder me ajudar, de repente, né? E a pessoa fala, não, então, cara, eu vi uma reportagem no teu segmento, tá assim, assim, assado, né? Dou características da reportagem que eu li. Isso gera uma conexão inicial, gera o tal do rapport, sabe? Gerei esse rapport, o que eu vou perguntar? E fiquei agora curioso para saber como que estão aí a relação aos serviços contábeis na tua empresa. Está satisfeito com o teu contador? E vamos ser sinceros, a maioria dos contadores são emissores de boleto. Eles não fazem uma contabilidade consultiva, que eu espero que você que esteja nos assistindo Seja diferente. seja diferente. Mas assim, provavelmente quando você faz essa pergunta, a pessoa fala, não, eu só vejo meu computador no dia 15, no dia 20, que é o dia de mandar O boletão o lá. boletão para ele pagar, né? Essa é real, né? Então, pô, o que você gostaria de ver hoje na contabilidade? Você sabia que dá para ter uma melhor eficiência de tributação de imposto no teu negócio? Então, começa a fazer perguntas ali para entender a realidade atual desse cliente. Qual problema ele está passando, qual é a real necessidade dele e, principalmente, qual é o objetivo desse cliente. E uma sacada muito importante dentro dessa reunião de venda, Fernando, é o seguinte, muitas pessoas, eu já sei qual é o problema do meu cliente, porque eu sou especialista nele. E aí eu parto da premissa que eu já sei o que o cliente vai dizer e não pergunto. Só que tem um ponto fundamental na pergunta que é deixar o cliente verbalizar o problema dele. E à medida que ele verbaliza, ele se conscientiza. E à medida que ele se conscientiza, ele vai ficando mais preparado para a tua oferta no final. E aí eu primeiro extraio esse raio-x dele. Extraí o raio-x do momento atual, eu pergunto, e qual é o teu objetivo em relação ao serviço de contabilidade, por exemplo? O que você hoje busca no contador? Aí ele vai falar. E o que você hoje busca de crescimento na tua empresa? Ele vai falar. E se você não tiver um contador que vai ser consultivo, que vai te ajudar, esse crescimento vai ser sustentável? Ou ele vai ser corroído pelos impostos? Esquece, falou isso para o empresário, ele se treme na base. Então ele já vai se conscientizar que, poxa, eu estou falando com uma pessoa diferente na minha frente. E aí eu tenho duas perguntas que são fundamentais no processo de venda, né? Primeira, e o que está te impedindo hoje de ter esse crescimento, de ter esse contador parceiro que vai te ajudar a crescer, ter uma eficiência de tributação? Não é deixar de pagar imposto, é ter uma eficiência de tributação. Se está na margem, se está na lei, a gente faz. A pessoa vai te trazer o desafio dela, que provavelmente está relacionado a ela não ter o serviço de contabilidade ou a contabilidade que ela está hoje. E aí eu faço duas perguntas. E como é que você está se sentindo hoje com a tua contabilidade? Essa pergunta do sentimento é fundamental para acessar a emoção, porque toda venda é um processo emocional. E o maior erro, muitas vezes, de profissões técnicas, como um contador, por exemplo, é ser extremamente racional e técnico na conversa de vendas, em que eu preciso acessar o emocional do cliente para ele poder se abrir ali para o processo de vendas, sacou? Então, quando eu pergunto como você está se sentindo hoje, ele vai falar, estou irritado, estou frustrado. Ele vai trazer emoções relacionadas ao que ele acabou de me contar. Tô me sentindo abandonado, o cara não aparece. Isso daí. E aí, essas emoções é a conexão para você fazer o fechamento no final. E quando ele me fala como ele está se sentindo, aí eu falo um ponto muito importante, que é o quê? O catuque da dor. Eu vou resumir tudo o que ele acabou de falar. Então, você acabou de me dizer que você está se sentindo abandonado pelo teu contador, acredita que está pagando mais imposto do que você poderia pagar, não tem um bom planejamento tributário, você quer crescer na tua empresa, mas fica com medo de repente ir para o lucro real, pagar mais imposto, não tem estratégias tributárias para isso acontecer. E aí você vê que isso é um grande impeditivo para o teu crescimento hoje. É isso? E aí eu falo sério. É isso? Para o quê? A pessoa confirmar os problemas que ela acabou de me listar. Então, eu estou fazendo o quê? Gerando consciência nela daquilo que ela acabou de me dizer. E eu vou para o próximo passo, que é o quê? Quando você vai no médico, ele faz ali aquele diagnóstico inicial. Ele entende com você o seu problema. O que ele vai te trazer? O remédio ali, o diagnóstico para operação. O diagnóstico do que ele está analisando, certo? É o que o contador precisa fazer. Olha, na minha visão, você precisa primeiro fazer um estudo tributário. Depois a gente entender como a gente pode reduzir a sua carga de impostos. Uma vez por mês a gente precisa se reunir para fazer uma análise da tua DRE, fazer uma análise da tua situação financeira. E dessa forma você vai aumentar a tua lucratividade em até X%. Ou seja, eu não falei para ele como ele vai resolver o problema dele de forma específica. Eu dei o passo a passo para ele do que ele precisa executar. Sensacional. E aí, nessa de dar o passo a passo, o que ele vai fazer? Ele vai se conscientizar da minha solução. E, naturalmente, se a tua reunião de venda está boa nesse momento, vai perguntar, e como é que funciona o teu serviço?
Quanto que custa o teu serviço? E é natural perguntar se tu está conduzindo bem a reunião de vendas. E eu nunca falo meu valor de cara. Primeiro eu pergunto, fez sentido para você essa solução? Por que eu faço essa pergunta? Para tirar a microcongruência do cérebro dele. Ou seja, aquilo que eu estou apresentando está fazendo sentido, está congruente. Vai resolver aquele problema pontual dele. Vai resolver meu problema que eu acabei de te apresentar. Aí eu vou para a próxima parte. Não, fez sentido, entendi. Essa solução é realmente o que eu estou buscando hoje. Então, o meu serviço funciona desse jeito. Aí eu vou explicar tecnicamente como é minha entrega. Ó, uma vez por mês eu vou te entregar um relatório financeiro, a gente vai ter uma reunião. Nessa reunião a gente vai fazer essa análise financeira juntos. A gente vai fazer esse teu estudo tributário assim que você entrar no nosso serviço de contabilidade. Periodicamente a gente vai fazer uma revisão desse estudo tributário. E sempre que você precisar, você pode me acionar, seja pelo WhatsApp ou seja para solicitar uma reunião comigo. Estou à tua disposição. Essa é a minha metodologia de trabalho. Essa metodologia de trabalho é o que você está buscando hoje? Mais uma vez, eu estou tirando congruência dele. Se ele falar que não é, eu vou perguntar, mas o que você está buscando hoje então? E nessa brincadeira de eu tirar essa congruência, eu também estou antecipando objeções. Por que as pessoas não compram? Ou porque elas não confiam que você vai gerar aquele resultado, mas quando eu validei a solução, ela começou a confiar. Ou ela não entende como que ela vai, o que ela vai receber, ela não entende o que é ela não viu o valor a ainda tangibilidade do serviço, sacou? Então, quando eu explico para ela como vai funcionar, ela tangibiliza. Aí sim, ela me validou as 2 primeiras etapas, eu entro na terceira, que é a oferta de venda. Olha, então hoje, para eu poder estar te acompanhando, te ajudando a reduzir seus impostos, te ajudando a aumentar a tua lucratividade, até porque o que o empresário quer? Reduzir imposto e aumentar a lucratividade. Então, eu vou falar o jogo dele, pô. Hoje, o valor dos meus honorários mensal é de R$2.000 para poder te auxiliar nesse processo. O que você achou desses valores? E aí, amigo, quando depois que eu passo o valor, eu vou pegar minha garrafa d'água e vou, ó, beber água, ou comer o pão de queijo, o amendoim que está na minha frente. Vou pensar. Por quê? E esse tempo é muito importante porque, percebe, você acabou de falar os valores do seu serviço para esse cliente. Ele precisa assimilar isso, assentar essa informação para tomar a decisão. Então, eu não vou ser afobado. E aí? Não, passei meus valores, perguntei, e aí, o que você acha? O pior, né? Não, é R$2.000, mas para você eu faço por 1.000 e já começa a dar... Não, esquece. O que você acha desses valores? A batata tá com quem? Tá com o cliente. Tá com o cliente, então eu vou esperar, pô. Aí, a partir desse momento, Fernando, entender o que o cliente vai te trazer para você saber como vai conduzir a negociação. Entendeu? Eu nunca negocio o meu valor. Eu posso negociar o meu escopo de serviço, aí sim eu vou negociar o meu valor. Aí eu vou entender, de acordo com a necessidade do cliente, o que ele precisa e o que eu posso ofertar. E vou conduzir para o fechamento. E o que é muito importante, tá? Nesse momento, eu já conduzi o cliente para o fechamento. Seja deixando uma próxima reunião agendada, seja falando para ele como que a gente vai fechar o contrato naquele momento. Eu preciso deixar claro para ele quais vão ser os próximos passos da venda. Isso precisa estar amarrado. E é onde muito vendedor, contador, pessoas que vão para essa reunião de vendas pecam. Não deixam amarrados os próximos passos da venda. Ou muitas vezes nem sabem quais são os próximos passos, né? Nem sabe quais são os próximos passos. É isso. Entendeu? Então, basicamente se conectar, fazer o raio-x da necessidade atual, entender o objetivo, o que está impedindo ele de alcançar esse objetivo, catuque da dor, diagnóstico, explicação de como funciona o serviço, oferta e negociação final. Entende? E entendendo qual é o próximo passo da venda. E sempre deixar esse próximo passo amarrado. É uma reunião? Então vamos marcar já a próxima reunião. É uma ligação? Vamos marcar a data da ligação. Preciso falar com o meu sócio. Então liga para o teu sócio aí, vamos marcar uma reunião nós 3 para eu poder também explicar para ele. Entendeu? Então, sempre vou deixar ali amarrado o próximo passo. E o cliente vai falar para mim assim, clássica, vou pensar. Pergunta poxa, muito interessante, entenda, é importante você pensar mesmo. E eu fiquei curioso para saber quais são os parâmetros de decisão importantes nesse teu processo de análise. Não parece, mas eu estou perguntando para ele assim, você vai pensar em quê, amigo? É isso aí. E ele vai te trazer. O que está faltando para você pensar? Na verdade, até antes do que está faltando, eu gosto de perguntar assim, sabe? No sentido, e o que é um parâmetro importante no teu tomada de decisão? Porque aí eu posso dar mais um argumento para ele, eu posso mostrar algo que, de repente, eu não mostrei na minha apresentação de venda.
E eu faço uma apresentação de venda 100% desenhada às necessidades do cliente. Um grande erro é você falar o que o cliente não perguntou na venda. E segundo, falar mais do que o teu cliente. Num processo de vendas, você precisa ter escuta ativa e fazer as perguntas certas. É isso. Show de bola. E então a gente tu já pegou aqui a estrutura todinha para tu sair do zero. Saiu desse podcast aqui agora, tu já consegue fazer uma reunião de vendas, uma mentoria, já consegue ajudar o empresário, já sabe como fazer follow. Cara, a gente te deu o caminho das pedras aqui. Então não tem como você sair daqui sem aplicar nada. Utilize esse podcast, revê esse podcast, porque eu tenho certeza que tu vai tirar ideias sensacionais. Então, mudando aqui de um polo a outro, a gente sabe que a gente já montou a estrutura, então quem está começando do zero pode utilizar tudo que a gente falou aqui, mas quem já está ali com seus 60, 30, 40 clientes, já não está mais tão imerso assim no comercial e precisa montar um time, certo? Então, como é que é esse processo de montar um time na tua visão hoje? Primeira dica que eu vou dar. Se você não está no início, revisa tudo que eu acabei de falar. Porque eu já peguei várias empresas que faturam acima de 100 mil reais, batendo 7 dígitos de faturamento, com erros no arroz com feijão. Então, a primeira coisa é, tá fazendo bem feito o arroz com feijão? Dá o check. Porque às vezes você é bom de networking, já está batendo bom faturamento, mas não tem um programa de indicação rodando no teu negócio. Não esquece de fazer o follow, né? Não esquece de fazer o follow. Então, primeiro, valida o arroz com feijão. E assim, é interessante essa tua pergunta, sabe, Fernando, de em que momento que eu começo a montar o time comercial? Na realidade, a partir de hoje, e independentemente se você tem um alto faturamento ou um baixo faturamento, porque você, como empresário, não vai ter tempo de fazer 9 follow-ups, 11 follow-ups. É natural. Você vai ter suas responsabilidades de entrega, você vai ter que gerenciar a empresa, pensar no estratégico. Então, o ideal mesmo é você ter uma pessoa de comercial 100% do tempo focada em fazer o comercial acontecer. Seja prospectando, seja qualificando. Eu gosto muito de, num primeiro momento, ter uma figura que a gente chama de inside sales, que é a pessoa que vai fazer o processo de captação, qualificação, às vezes faz até uma pré-reunião, aquece para você só ele fazer o fechamento da parada. Sacou? Então, na minha visão, essa pessoa hoje, ela já precisa ter, independentemente do nível de maturidade do negócio, pelo menos uma pessoa para ajudar ela no processo comercial. E é fundamental também ter um CRM, para ter o registro de todos os leads que entraram em contato e você conseguir fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. CRM não é um software, é uma estratégia de relacionamento com o cliente. E você precisa ter múltiplas estratégias de relacionamento com o cliente e, claro, esses clientes registrados para que você não esqueça de fazer aquele acompanhamento. Tá? Mas aí, Rainer, eu já tenho um escritório mais maduro, por onde eu começo? Contrato um SDR, um Hunter, um BDR, um Farmer, um Closer, um CS, por onde eu começo, Rainer? Primeira coisa para você saber por onde você começa é ter clareza das suas taxas de conversão. Quantos clientes você está prospectando por mês? Seja ativamente ou passivamente. Desses clientes prospectados, quantos vêm para uma agenda ou reunião com você? Dessas reuniões agendadas, quantas são realizadas? Das realizadas, quantos que fecham? Dos que fecham, quantos que retém dentro da tua operação? Basicamente, você precisa ter esses indicadores claros. Por quê? Eu já vi muito empresário falando, eu preciso melhorar minha captação de clientes. Aí, quando eu fui analisar as taxas do funil dele, eu percebi que ele captava 100 clientes por mês e agendava 10 reuniões. Não faz sentido, pô. 10% de agendamento? Não faz sentido. Então, o que a gente foi trabalhar primeiro? Não, antes da gente começar a captar, vamos qualificar melhor essa pessoa aqui. Aí a gente plugou um SDR na operação dele, com característico de qualificação. Mas eu já vi empresário também que tinha um volume absurdo de negócios, mas não conseguia dar conta desse volume de negócios, não conseguia atender todo mundo. Então, qual foi a primeira função que a gente plugou? Um executivo de vendas, um closer, para fazer o fechamento. Entende? Se a gente ver aqui, até o caso da CF mesmo. A gente não fez nada mirabolante para atrair novos clientes. A gente trabalhou onde? No agendamento, a gente trabalhou na conversão do vendedor e, consequentemente, a gente teve um resultado extraordinário mês passado. Sem investimento, sem aumentar investimento. Né? Sem aumentar investimento. Olhando o quê? Para a taxa de conversão do funil e entendendo aonde a gente precisava ajustar. Então, dentro da construção de um time comercial, a primeira coisa que você precisa ter clareza
onde no meu funil eu preciso ajustar para melhorar o meu faturamento, a minha lucratividade. Eu ia até além, né? Qual o número que você tem hoje do teu funil para você poder gerenciar? Porque sem número, tu não tá gerenciando. Tem uma frase que eu gosto de dizer o seguinte, né? Se você não tem números, você não faz gestão. Se você não faz gestão, você não cresce. É isso aí. É fato. Então você precisa ter seus indicadores comerciais claros para saber onde você precisa ajustar para poder ter o resultado que você está buscando. E para uma área comercial, cara, o CRM ele é o que manda. Porque se você não cadastra seus leads no CRM, se você não for, tu vai esquecer de fazer follow, quando precisar, cara, que preciso fazer uma venda agora, tu vai esquecer que tu tava com lead quente mês passado que ia fechar agora. Então, esse processo de, cara, pro CRM é mágica. É mágica. Muda o jogo, né, cara? Literalmente. E o CRM é interessante que tanto o empresário pequeno como o grande precisam ter implementado. A gente tem softwares de CRM que é menos de R$100, cara. É um birubiru. É real. Raine, mas eu não tenho dinheiro pro birubiru. Então faz no Excel, criatura. Faz numa planilha. Faz na mão, mas faz, pô. No papel de pão, mas tenha pelo menos o teu CRM. É isso, pô. Sacou? E beleza, eu tive clareza do meu funil, eu começo a plugar as caixinhas de acordo com a necessidade que eu tenho. Por exemplo, eu tenho necessidade de prospecção. De repente eu vou plugar um BDR, que é um SDR com uma característica mais de prospecção. Ah, não, já chega bastante gente para mim, eu preciso qualificar. Então vai ser mais um SDR, que também pode prospectar, mas tem mais características de qualificação. Ah, não, já está chegando gente, já estou com reunião agendada, mas eu não estou dando conta das reuniões. Um closer, para fazer o fechamento ali das vendas. Já estou fechando, mas eu não estou retendo muito bem, estou tendo uma alta taxa de churn, as pessoas estão cancelando o acompanhamento, então vou plugar um sucesso do cliente para cuidar do pós-venda, para cuidar da implementação, para cuidar da satisfação desse cliente. Então, de acordo com o teu número, né, do teu taxa de conversão, você vai escolher por onde começar. Idealmente falando, você tem que ter todas essas caixinhas dentro. Tanto o SDR, como o closer, como o sucesso do cliente. E é bem interessante eu falar o seguinte, na minha visão, todos os três precisam estar aptos a fazer prospecção ativa. E isso precisa estar claro desde a contratação. Porque eu vejo muito closer, ah não, eu sou executivo de venda, eu não faço prospecção. Esquece, irmão, tu é vendedor, carai. Se não tem cliente, você tem que ir atrás do cliente. É isso aí, você tem que buscar. Ah, eu sou SDR, eu só qualifico. Esquece, amigo. Se não tem gente para você qualificar, você tem que ir atrás de gente, você vai prospectar. Ah, eu sou CS, eu só cuido do cliente. Cara, se precisar fechar a venda, você tem que saber fechar a venda. Então, eu sou do marketing. Esquece, o marketing vende. Marketing não produz conteúdo. E essa orientação precisa ser muito clara para todo mundo. Se precisar ir lá na praia pescar o peixe, tem que ir na praia. Se precisar na peixaria, tu vai na peixaria. Idealmente, cada um vai ter o cara que vai na peixaria, a pessoa que vai limpar o peixe, o cara que vai cozinhar esse peixe, o cara que vai comer, que vai limpar o prato. Vai, que isso faz parte do processo de venda. Mas se eu precisar mudar as peças ali, todo mundo tem que estar apto para... É isso. E se a empresa, às vezes, está num momento de necessidade, aconteceu um problema na minha captação de leads. Cara, então eu preciso fazer o quê? Todo mundo vai ter que voltar as energias para prospectar. Não vai dar problema. E isso precisa estar claro desde o processo de contratação. Porque se esse escopo não estiver claro do processo de contratação, ele entra na empresa e depois fala assim, mas eu não sabia que eu ia fazer isso. Sacou? Então, aqui é uma dica fundamental e é uma dica de vivência prática. Tá? Porque eu já vi vários vendedores, SDR, Closer, CS, falando, mas eu não fui contratado para isso. Como assim, amigo? Tu foi contratado para comercial, pô. O comercial tem que vender. Legal que você é bom fechando, mas se tiver que prospectar, tu vai prospectar também, pô. É uma frase que a gente sempre fala, né? Se você não tá vendendo, você tá morrendo. Você não tá botando dinheiro pra dentro. É isso. Tá mantendo só os mesmos clientes. Cara, se de repente, principalmente na área contábil, se de repente acontecer uma outra pandemia e aqueles clientes precisarem fechar, se não tá trazendo cliente novo pra dentro, você vai fechar também. Não, e uma pergunta que eu sempre faço para contador e se as indicações pararem hoje, o que vai ser do seu negócio? Amigo, que eu já fiz gente chorar com essa pergunta, tá fora do script. O negócio vai acabar, Raine. Fala até baixinho, né? Meu negócio vai acabar. Teu negócio não pode acabar. Você precisa ter múltiplas estratégias para oxigenar a chegada de novos clientes. Essa aqui é a verdade, né? Você precisa criar e fomentar essa máquina de venda, né? É isso. Então, resumindo, né, para você plugar o comercial, faz a análise dos seus números,
entende por onde você precisa começar, não plugue tudo ao mesmo tempo, porque cada função tem suas especificidades diferentes. Pluga uma, coloca para rodar, pluga a outra de acordo com os seus números e vá amadurecendo o teu comercial. E fundamental para o time dar certo, o processo precisa estar definido. Tem uma frase que eu gosto de usar até às vezes para anúncio, contratei um SDR, e agora? O que eu faço? O que eu faço com o SDR? Vai prospectar, eu vou ser como? Como assim? Qual o canal? Para onde eu vou? Quem é o cliente ideal? Quem é o cliente ideal? Qual é o canal? Para onde eu vou? Qual é o processo? Por isso que eu falei... O que eu falo também, muito importante. O que eu falo? Por isso que eu falei para o empresário mais maduro, ele precisa ver se esse feijão com arroz está bem feito. Porque se ele não tiver o manual do produto, se ele não tiver o processo definido e os roteiros de venda, ou seja, como a pessoa vai conversar com esse cliente, e também o sistema, o CRM, ele vai plugar o SDR, vai plugar o Closer e vai falar, cara, e agora? Para onde eu vou? E o pior, vai falar, não dá certo. Contratei já 2 SDRs e ninguém performou aqui. E começa a ter rotatividade na função. Há pouco tempo atrás, eu indiquei 2 SDRs para um cliente, né? Na verdade, era ex-cliente. Ele demitiu os 2. Aí eu falei, poxa, mas os 2 eram treinados, era bom, o que houve? Aí ele falou para mim assim, não dão certo. Eu falei, você entregou os processos para ele? Você treinou o processo, treinou o produto? Não. Como é que ele vai... Como é que vai performar? Não tem como. Por mais que você treine no ferro e fogo, que a gente chama aqui, né? Que é jogar o cara na trincheira ali com a guerra acontecendo, ele precisa saber atirar. Total. Precisa saber carregar a arma antes de sair. E nesse ponto é legal você falar isso porque às vezes o empresário acredita que o funcionário, o time comercial vai performar tanto quanto ele. Se ele performasse tanto quanto você, ele não estaria trabalhando para o time. Ele estaria com a empresa dele. Esse é o fato. Sacou? Então... Você, beleza, tudo bem. Igual eu fui colocado lá na trincheira, eu tive que aprender a atirar, desmontar a arma, me livrar de tiro, limpar, fazer curativo. Mas, cara, eu sou empresário. A minha mentalidade, a minha capacidade de lidar com o problema é diferente. E eu não posso esperar que todos os meus colaboradores vão ser igual a mim nesse processo. Eu preciso entregar, quanto mais mastigadinho eu der na mão dele, maior a probabilidade dele dar resultado que eu estou buscando. É simples assim. Sensacional, sensacional. E na tua visão, qual é o desafio de venda de serviços contábeis? E como é que o empresário contábil ele pode superar esses desafios principais, né? De não depender só da venda, de montar essa estrutura. Qual na tua visão, como é que esse empresário ele pode superar esses desafios hoje? Na minha visão, hoje, o maior desafio do serviço contábil está na diferenciação. A maioria dos escritórios contábeis é tudo cara crachá, um igual ao outro. Como ele vai se diferenciar? É a primeira coisa que ele precisa responder. E está muito relacionado a ele ter clareza sobre o perfil de cliente ideal. Por quê? Se teu pai está passando mal, está com câncer, você tem um oncologista, que já é um especialista, né? Como contador. Que esse oncologista, ele cuida de qualquer tipo de câncer. Teu pai está com câncer no estômago. E tem um outro especialista em câncer no estômago. Esse oncologista mais generalista cobra R$200 a consulta. O outro cobra 2.000. Em qual você vai levar teu pai se dinheiro não for o problema? Com certeza um de 2.000. Sem sombra de dúvidas. Então o primeiro passo é a diferenciação. E um segundo ponto que é fundamental, que eu vejo até que vocês na CF estão sendo pioneiros nesse processo, é a inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial veio para mudar o jogo de todo mundo. Então, um ponto fundamental para esse escritório contábil hoje se destacar é ele justamente olhar para a inteligência artificial e entender como que ela pode otimizar os meus processos. Como que ela pode me ajudar a fazer uma entrega melhor ainda. Como que ela pode me ajudar a cuidar melhor ainda do meu cliente. Por mais que você não domine, nem saiba o que está acontecendo, você precisa se fazer essas perguntas para ligar a tua antena e entender como eu vou aplicar isso à minha realidade. E isso é sensacional que você trouxe da inteligência artificial, porque a gente tem lançado aí o CDC há um tempo, tem umas 2 semanas mais ou menos, e a gente recebe feedbacks que a IA, ela não tem limite. A tua imaginação é o limite. Então, tu olha para um cliente, eu fiz até uma brincadeira, né? Eu peguei um relatório financeiro da Petrobras para poder fazer uma análise como se a Petrobras fosse meu cliente. E, cara, ela me deu insights, ela me deu passo a passo, ela me deu a estrutura toda. E aí eu brincando e tal, ele falou que estava com endividamento ali numa rúbrica X. Eu falei, cara, como é que eu falo isso pro meu cliente? A IA foi lá e fez a mensagem para eu poder falar com o meu cliente. Então, vocês vê, o contador tem muito medo de ser consultivo. Não sabe para onde ir, não sabe para onde fazer. Cara, a IA vai resolver esse problema para você. Total. Você vai subir um documento ali, ela vai te dar toda a estrutura para você ser consultivo. É isso.
Então, eu diria que o primeiro processo é a diferenciação. Claro, tem um comercial para poder fazer o comercial acontecer dia a dia. E aí, para você quebrar mesmo a bolha, explodir geral, cara, inteligência artificial. Porque é muito interessante, sabe quando os maiores duros dos contadores, dos escritórios maiores? Treinamento. Entrou alguém novo ali agora? Entrou alguém novo e agora? Se você tem uma IA como a CDC, né? Isso. Consultor digital Conrado. Consultor digital Conrado, que vai ajudar no treinamento, qualquer dúvida desse cara novo, ele vai perguntar ao consultor digital, que está com todos os teus processos ali e vai tirar a dúvida dele. É isso aí. A otimização de tempo. Esquece. Entende? Então, a minha visão é essa, sabe, Fernando? Primeiro, se diferenciar, plugar um time comercial e utilizar a inteligência artificial para potencializar o negócio dele. Simples assim. Sensacional. Cara, a gente está chegando aqui no final, tem só mais 2 perguntinhas. Uma é, qual o passo a passo para o empresário contábil e faturar mais de 100 mil na tua visão? Colocar o processo, levar com seriedade o processo comercial. Implementar o que a gente acabou de trazer aqui juntos de perfil de cliente ideal, canal de venda, estratégia para o canal, plugar um time comercial, porque, cara, um SDR custa às vezes R$2.000, só que é R$2.000 para te gerar, às vezes, 30 reuniões no mês. Dessas 30 reuniões no mês, se tu fechar 5, ele já se pagou e já trouxe lucro. Porque tu não está fechando 5 só para o próximo mês. É 5 por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. É muito difícil alguém trocar de contador. A contabilidade é o melhor negócio do mundo por conta de exatamente dessa parte. É isso, entende? Então ele já começa a se pagar num volume absurdo. E quando isso vai passando mês a mês, vai se tornando uma bola de neve. E é claro, a diferenciação vai te ajudar a cobrar mais nos seus honorários. Porque tem muito contador e profissional liberal, de forma geral, que se prostitui. Fica cobrando aí 100, 200 reais para fazer a contabilidade, enquanto ele podia estar cobrando no mês salário mínimo, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. A brincadeira tem que começar em múltiplos de salário mínimo. Sensacional. Essa é a real. Então, esse processo da diferenciação é muito importante, assim como colocar o time comercial para rodar de fato, né? Cara, sensacional. E qual o perfil, na tua visão, de cada um dessas sopas de letrinha, né? SDR, qual é o perfil que ele tem que ter? O closer, qual é o perfil que ele tem que ter? Olhando para a estrutura comercial, para ajudar esse contador hoje a contratar esse time, qual o perfil de cada um deles? Ótima pergunta. Primeiro ponto que eu sempre trago é todo perfil vende. Depende do que você precisa nesse momento. Por exemplo, se eu estou precisando fazer uma prospecção mais agressiva, ou seja, trazer mais clientes, que eu preciso oxigenar minha base, eu tenho que buscar no mercado um perfil mais dominante e influente, que é um perfil mais atirado, de relacionamento, mais dinâmico, que vai para frente, que vai buscar realmente esse cliente ativamente. Agora, se eu já tenho demanda de cliente, eu preciso que alguém que organize essa demanda, que preencha bem meu CRM, que me gere bons relatórios de acompanhamento desses clientes, um estável é o melhor do mundo. Por quê? Porque ele vai fazer tudo ali de forma bem rotineira. Então, o primeiro ponto é eu entender qual é a necessidade que eu tenho hoje na minha empresa. Eu quero alguém captando, então mais um dominante influente para poder fazer essa captação. Eu preciso de alguém para me ajudar a organizar ali o meu comercial, um estável, um conforme. E no fechamento em si, o fechamento precisa ser um atirador, né? E aí tem 2 perfis que são ótimos em fechamento, né? O perfil dominante e o perfil conforme, que é o analítico. Por quê? Os 2 são voltados para resultados. Eles buscam resultados de forma diferente, mas eles são muito estratégicos para chegar no resultado que ele está buscando. E o dominante ele é mais expansivo, o analítico mais introspectivo, mas ambos os perfis são ótimos fechando. Enquanto o influente e o estável, o planejador e o comunicador, são mais voltados para pessoas. Então, eles são bons de relacionamento. O influente, por exemplo, é ótimo CS. É ótimo farmer, né? Para depois gerar novas oportunidades de negócio, entendeu? O planejador é um ótimo SDR passivo, que vai fazer tudo de forma organizada, balizada ali, vai botar teu CRM certinho, bonito, vai acompanhar todo mundo. Então, de acordo com a tua necessidade do momento, você tem um perfil diferente a ser contratado. Essa é a minha visão, entendeu, Fernando? Não tem um perfil assim encaixotado para cada caixinha, de acordo com a necessidade da tua operação, do serviço, do produto que você vende. Cara, que sensacional. Esse podcast que tá ouro puro. Tu já tem como prospectar, qual canal,
como fazer reunião, como contratar um time comercial, como montar um time comercial. Você Eu já vai falei sair pra fazer o daqui. Pix, né? Você já faz o Pix pra ele, porque a gente já vai sair daqui com tua estrutura pronta, cara. Assim, isso é sensacional. E pra gente finalizar, qual é a principal recomendação hoje que você daria pra mudar esse jogo do escritório de contabilidade? O cara já começou a montar ali, eu tava nesse desafio. Qual é a principal, a cerejinha do bolo, assim, só pra tu finalizar esse podcast hoje? Comercial, irmão. Não tenha medo de contratar comercial. Enquanto todas as contratações dentro de uma empresa, sempre recomendo cresça para contratar. O comercial é contrate para crescer. E muitas vezes o contador tem um desafio em fazer o processo de venda, porque tem alguns estigmas, né, em relação à profissão vendedor. Tá tudo bem. Se você não quer vender, contrata alguém. Foi o que eu te falei. Você vai investir R$2.000 para ter 100 de retorno. Então não tenha medo de contratar um comercial para te ajudar. Sensacional. Rainer, eu não sei por onde começa. Aí contrata minha mentoria que eu te ajudo também. E como é que faz pra contratar a mentoria, Rainer? Boa. Me manda uma mensagem no meu Instagram. Se você falar que veio do EnergyCast, eu vou te dar uma consultoria gratuita. A gente vai sentar em 45 minutos, vai traçar um plano de crescimento comercial para o seu negócio. E claro, se a gente entender que é o seu melhor momento juntos, você vai ter um acesso diferenciado aos meus programas de acompanhamento. É só falar que veio do EnergyCast que a gente vai te dar essa oportunidade. Cara, sensacional. Muito obrigado por você estar aqui hoje. Tamo junto, Acho que irmão. essa conversa abriu mentes, principalmente eu anotei alguns pontos aqui sobre o funil, né? O marketing trazendo, o SDR qualificando e tudo mais, e você montar essa estrutura. Na minha visão, inclusive, o CS nem estava nesse funil, então a gente já plugou aqui e, cara, foi sensacional. E essa parte da emoção também, né? Da rejeição e tudo mais, que é uma parte que o empresário não olha. Total. Ele olha sempre o final, o ponto final lá, o número, mas esquece também que tem pessoas para alcançar aquele número, né? Total. E isso também foi transformador. Mas antes da gente finalizar, a gente sempre tem um brinde aqui que a gente entrega para os nossos convidados. Flavinha, traz pra gente aqui a nossa canequinha do Nerdcast personalizada. Aí sim. Ó, pra você, quando você for tomar aquele teu cafezinho virtual, você puxar assim, ó. Não, e eu adoro tomar café nas minhas reuniões, né? Pode ter certeza. Aí, ó, eu vou fazer. É isso. Obrigado, irmão. Show de bola, cara. Prazer estar aqui Agradeço com o vocês teu tempo hoje. aí. Tamo junto. Tamo junto. Flavinha, vamos, nosso ritualzinho. A gente também tem um ritual da finalização do Boa. nosso podcast, gritar Tem aqui o dancinha Energiza. não, né? Oi, não, tem dancinha não. Marketing não é pra precisar fazer dancinha, não. Cada lado aqui. Vamos lá, vem também. Vem aqui, ó. Mãozinha todo mundo de pé. Aqui, ó. Vamos lá. 3 energias, hein? Boa. 1, 2, 3, Energiza! Valeu, galera. Obrigado! Valeu.